De repente esse garoto acabou encontrando seu avô desmaiado na floresta, mas quando o virou percebeu que ele estava sem seus olhos. Porém o avô do garoto acordou dizendo que os monstros estavam atrás dele e mandou ele entrar na fenda da ilha. Após o avô de Jake contar as informações ao neto, ele acabou morrendo e quando o Jake se virou percebeu uma enorme criatura atrás dele. Seria essa criatura que tirou a vida de seu avô e agora estava querendo tirar a vida dele. Mas bem na hora Jake mandou aquela mulher atirar para trás, pois um enorme monstro estava atrás dela. Após a mulher matar o monstro, o garoto vai até a ilha onde seu avô teria mencionado que ele estaria salvo. Chegando na ilha, ele acaba encontrando uma casa abandonada quando se deparou com algumas crianças muito estranhas. Em uma tentativa de fuga, Jake acabou desmaiando ao bater com a cabeça em uma pedra, mas acabou sendo resgatado pelas crianças da casa abandonada. De repente ele acordou jogado no chão quando percebeu que aquelas crianças seriam a mesma que seu avô teria contado a ele. Logo ele lembrou que cada um deles teria um poder diferente e eram chamadas de crianças peculiares. Então as crianças peculiares levaram Jake até a casa onde eles viviam e apresentaram a mulher que era responsável em cuidar deles. A mulher se apresenta como Senhora Peregrine e conta a ele que aquela casa seria um abrigo apenas para crianças peculiares. Crianças essas com habilidades especiais que não podiam ser mostradas para os humanos. Nesse momento a Senhora Peregrine começou a apresentar a Jake todas as habilidades que aqueles jovens tinham, pois apenas uma criança teria o poder de fazer com que apenas uma cenoura se tornasse uma enorme cenoura. Peculiares têm sido perseguidos por eras. Essa pequena garotinha podia facilmente arrancar aquela enorme cenoura, pois ela teria a força de 10 homens, enquanto aquele garoto seria totalmente invisível e precisava sempre usar uma roupa para ser localizado. Já seu melhor amigo teria a habilidade de controlar centenas de abelhas apenas abrindo a sua boca. Após apresentar todas as crianças peculiares a Jake, a Senhora Peregrine pede para que ele ajude Emma a salvar um esquilo. Então ela se retira e Emma pede ajuda a Jake para segurar aquela corda com força, pois precisava fazer algo. Em seguida o garoto amarrou a corda na cintura dela e após terminar, ela tirou seus sapatos que seriam de chumbos. Acontece que aquela garota teria a habilidade de flutuar e os sapatos de chumbos eram necessários para ela não voar para longe. Após salvar a vida do esquilo, Jake puxou Emma de volta e juntos voltaram para casa para jantar. Mas na hora do jantar, uma das crianças ficou com vergonha de comer na frente de Jake, que logo pediu para ela ficar à vontade. Então a garotinha pegou a coxa de frango e logo mordeu com a enorme boca que tinha atrás da cabeça. Já no final da noite, todas as crianças se juntavam na frente da casa, pois precisavam voltar no tempo e viver as mesmas coisas diariamente. E assim as crianças peculiares se mantinham em uma juventude, vivendo uma vida eterna. Dia seguinte, Jake e Emma vão até uma ilha deserta, pois ela precisava mostrar algo muito importante a ele. Então os dois jovens pegam uma canoa e juntos navegam até o alto mar, que acaba deixando o garoto muito preocupado, pois Emma acabou tirando sua roupa e se jogando dentro da água, que faz Jake lembrar que seus sapatos seriam de chumbo. De repente aquele garoto se jogou dentro da água, pois sua amiga estava afundando por causa de seus sapatos. Porém, ao chegar no fundo do oceano, Jake acaba descobrindo que tudo seria um plano da garota para entrar naquele navio. Acontece que além de flutuar, Emma também tem a impressionante habilidade de assoprar extremamente forte. Com sua habilidade de assopro, Emma consegue retirar toda a água do navio, podendo andar facilmente dentro dele. Então a garota avisa Jake que apenas o levou ali, pois seu avô queria que ela desse a ele algo muito importante. Nesse momento, Jake abre o envelope e encontra dentro dele o mapa onde estavam todas as fendas do planeta Terra. Fendas essas capazes de teletransportar as pessoas peculiares para tempos diferentes. Então Emma explica que as pessoas da imagem são os etéreos que invadem as fendas para devorar as pessoas peculiares de cada fenda. A garota explica que Jake também seria um peculiar assim como ela, mas o garoto diz que não, pois não tinha nenhuma habilidade. Nesse momento Emma pede para ele acompanhá-la, pois precisava mostrar algo que provaria que ele também seria que nem ela. Em seguida os dois jovens sobem o muro e começam a ver a Senhora Peregrine caminhando com uma besta na mão. De repente uma enorme criatura aparece quando Jake tentou avisar aquela mulher, mas a garota mandou ele ficar em silêncio. Então aquele monstro que seria um etéreo começou a se aproximar daquela mulher, mas ela acabou acertando uma flecha em sua cabeça. Nesse momento Emma explica que Jake herdou a peculiaridade de seu avô, pois ele seria o único que podia ver as criaturas. Dia seguinte, quando Jake estava voltando para a fenda, acabou sendo perseguido por outra pessoa que não conhecia. De repente aquele garoto transformou sua mãe em uma espada e pediu para que o garoto o levasse até o seu esconderijo. Então aquela mulher escutou um barulho na porta e quando foi ver quem seria, percebeu que era Jake com um etéreo. Mantendo o garoto refém, aquele cara consegue entrar no orfanato e disse que trocaria o garoto por ela. Então a Senhora Peregrine pede para que as crianças entrassem na sala para que Jake não fosse morto. Sem ter outra opção, todas as crianças peculiares entraram na sala e a mulher que cuidou deles a vida toda se despediu de suas crianças. Em seguida ela falou que estava pronta e aquele cara abriu aquela gaiola para ela entrar dentro dela. Nesse momento a Senhora Peregrine se transformou em uma águia e entrou naquela gaiola.
Após capturar a diretora, o Ethereum jogou Jake na sala com as crianças e fugiu com aquela mulher presa na gaiola. Mas assim que aquele cara foi embora, Jake mandou todos se prepararem, pois as criaturas chegariam para devorar eles. Nesse momento, todos começaram a trancar as portas e janelas da casa para que as criaturas não conseguissem entrar. Então Jake dá a besta para aquela senhora, mas quando ela estava falando, acabou sendo capturada por um etéreo. Em seguida, as crianças correram para fugir pela janela, enquanto a garota que controlava as plantas crescia aquela árvore. Após terminar de crescer a árvore, todos começaram a correr por cima do tronco, pois precisavam fugir daquele monstro. Então, quando uma bomba estava se aproximando, Emma pulou abraçando Jake e os dois caíram planando. Sendo assim, a bomba tirou a vida do monstro, porém acabou destruindo toda a casa que as crianças peculiares viviam. Aquele garoto reuniu todas as outras crianças na ilha e disse que tinha um plano para salvar a vida da diretora. Então todos juntos entraram no navio debaixo do oceano e Emma tirou toda a água de dentro dele. Após secar toda a água do navio, as crianças religaram os maquinários para reativar aquele navio que estava desativado. Em seguida, após o navio voltar a funcionar, eles foram embora em direção à localização que estava a senhora Peregrine. Após chegar na localização, os garotos percebem que teriam vários etéreos juntos em uma reunião. Então Jake diz a Emma que teria que bolar um plano para chamar a atenção de cada um e tirar a vida de cada um deles. Nesse momento, o garoto sai em meio ao parque com Emma amarrada em uma corda enquanto as criaturas o seguiam. Em seguida, Jake faz sinal para as crianças que logo começaram a jogar bolas de neve em cima dos etéreos. Então as criaturas invisíveis logo começaram a aparecer por causa das bolas de neve que estavam grudadas em seu corpo. Nesse momento, vários esqueletos controlados por uma das crianças correram em direção aos monstros e facilmente estavam sendo derrotados, pois suas habilidades de ficar invisíveis não estavam funcionando. Então, após derrotar todos os monstros, estava faltando apenas o líder de todos eles, que pretendia devorar a senhora Peregrine. Mas Emma, com seu super assopro, arremessou Barron sobre a parede enquanto Jake correu para libertar ela. Porém, enquanto Jake tentava salvar a senhora Peregrine da gaiola, a garota já estava sem fôlego e teve que parar de assoprar. Nesse momento, Barron transformou sua mão em um machado e começou a destruir aquela porta para impedir Jake. De repente, aquele cara entrou naquela sala quando o garoto libertou todas as aves presas na gaiola. Logo, as aves conseguiram escapar, mas Barron ficou furioso, pois aquela seria a sua oportunidade de ser imortal. Mas bem na hora, Emma e aquele garoto chegou quando aquele cara teria se transformado em Jake. Agora eles precisavam descobrir qual deles seria um verdadeiro ou Barron teria a oportunidade de acabar com eles. Porém, o garoto logo percebeu que um etéreo estava se aproximando e aproveitou essa vantagem para distrair seus amigos. De repente, o etéreo agarrou Barron e quando ele se transformou já seria tarde demais, pois a criatura acabou o devorando. Após derrotar todos os monstros e salvar a senhora Peregrine, agora seria a hora das crianças voltarem para casa. Então todos eles começaram a se despedir de Jake, pois sabiam que ele teria que voltar para a casa de seu avô. Em seguida, Amy falou que gostava muito dele, mas ele deveria voltar para casa e viver uma vida normal. Então Jake volta para a casa de seu avô, que estava vivo, e conta para ele tudo o que havia acontecido. Mas seu avô fala para ele voltar para o lar das crianças peculiares, pois lá seria a sua verdadeira casa. Nesse momento, o garoto corre até o navio onde as crianças estavam e Emma ficou surpresa dele ter voltado. Porém, de repente, a garota beijou sua boca e todas as crianças partiram no navio voltando para casa. E se vocês gostaram desse resumo, já curte, comenta e me segue para mais vídeos como esse.